Três demônios inspiram a batalha do Armagedon. Quem são eles? Lendo e explicando a Bíblia Sagrada, Apocalipse capítulo 16. Não saia daí. Boa tarde, graças a Deus que nos dá sempre a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos lá? O capítulo hoje é Apocalipse 16. Glória a Deus. Estamos caminhando para a leitura completa da Bíblia, concluindo no dia 22 de agosto, se Deus quiser. Vamos concluir o capítulo 21 no dia 31 desse mês e deixar aí 21 dias de intervalo. Vamos fazer vídeo todos os dias, mas no dia 22 nós faremos oficialmente o encerramento com um grande culto de ação de graças, um culto em ação de graças, pela conclusão da live e pelo aniversário do pastor João Neres, vosso conservo, esse que vos fala. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu quero te apresentar mais uma vez a cidade de Jerusalém, cidade do grande rei, cidade de Davi, cidade de Melquisedeque, desenhado na palma das tuas mãos, cidade amada, guarda e protege Jerusalém, em nome de Jesus. Amém. Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Se nós não lermos com atenção a Bíblia Sagrada, acabamos deixando de lado alguns detalhes. Eu vou mostrar para vocês aqui. Deixa eu melhorar aqui. Isso. Vou mostrar para vocês aqui o texto de Apocalipse 16, onde fala que três espíritos imundos, três demônios, semelhantes a rãs ou a sapos, saem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta. Trindade satânica. Vamos ler esse capítulo. E ouvi, vinda do templo, uma grande voz que dizia aos 7 anjos: Ide, e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Foram 7 selos, são 7 anjos, são 7 trombetas e agora 7 taças. As trombetas anunciaram, proclamaram. As taças executam aquilo que foi tocado pelos anjos das trombetas anteriormente. Esse capítulo é muito triste, é muito pesado, é muito juízo de Deus sobre a terra e os homens continuam sem se arrependerem. E foi o primeiro anjo, e derramou a sua taça sobre a terra, e fez-se uma chaga má e maligna nos homens que tinham sinal da besta e que adoravam a sua imagem. Então, o primeiro anjo derrama a sua taça e a terra é atingida por uma chaga maligna. Mas essa chaga só pega naqueles que têm a marca da besta. Entenda que aqui é o mesmo modus operandi de Deus com relação à saída do povo do Egito. Quando Israel saiu do Egito, todas as pragas vinham sobre os egípcios, mas não vinham sobre os hebreus. Da mesma forma, nesse momento, essas pragas atingirão quem tem a marca da besta. Quem não tem, estará protegido. E o segundo anjo derramou a sua taça no mar, e se tornou em sangue, como de um morto, e morreu no mar toda alma vivente. Uma das pragas do Egito foi transformar. Incrível, né? Como tem uma semelhança. Lá teve as pragas das rãs. Aqui vamos falar de 3 espíritos semelhantes a rãs. E lá teve a praga da água se transformando em sangue. Da mesma forma aqui, nesse momento a igreja está saindo de vez do mundo, como Israel saiu do Egito para a terra prometida, né? A igreja já foi arrebatada, mas existe esse processo na grande tribulação para julgar Israel, né?
e aqueles que ficarem serão aos poucos mortos até se unirem ao grupo seleto da igreja do Senhor. Então, o primeiro anjo traz uma chaga mortal sobre quem tem o sinal da besta. O segundo derrama sobre as águas e ela se transforma em sangue. Mas um detalhe, sangue, olha só, vou até aumentar para vocês, aqui ó, diz assim, ó, sangue como de um morto. Interessante, né? Já viu sangue de morto? Alguns já viram, né? Então é um sangue coagulado. Então o mal vai ficar como sangue de uma pessoa morta. E o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram também em sangue. E ouvi o anjo das águas. Eita Jesus! Vimos ontem que tinha um anjo com poder sobre o fogo. Esse tem poder sobre as águas. Que dizia: justo és tu, ó Senhor, que és e que eras, e santo és, porque julgastes estas coisas. Arthur Blufield, autor do livro As Profecias do Apocalipse, ele acha que esses anjos, muitos deles, são já santos, restaurados, ressuscitados, porque a igreja já está com Cristo. É possível que sim, né? Não podemos afirmar com certeza. A Bíblia fala anjo porque a palavra anjo é mensageiro, ângelos em grego, ou malak em hebraico. Visto como derramaram sangue dos santos, martirizaram quantos santos foram mortos ali no Coliseu Romano, e dos profetas, também tu lhes deste o sangue a beber, porque disto são merecedores. Quem está falando isso é o anjo ou o santo, aquele que está derramando essa taça. E ouvi outro anjo do altar que dizia: na verdade, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Você que percebe que na história da humanidade, principalmente nesses últimos tempos, existe tanta injustiça e corrupção, né? Nas decisões judiciais, é porque o anticristo já está nesse mundo, segundo o apóstolo João, o espírito do anticristo, né? Pode ser que não esteja a pessoa, isso a gente não pode afirmar, mas o espírito atua, e quando o espírito do anticristo atua, ele atua com injustiça e iniquidade, e o Cristo, o verdadeiro Messias, vai atuar, e a base do seu trono é justiça e equidade, ok? Então, esse anjo está adorando e dizendo isso para Deus, que os juízos dele não são corruptos, são verdadeiros e justos para a glória de Deus. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. O sol muito quente, né? Aqui no Rio às vezes faz 45 graus, é uma coisa terrível. Imagina chegando a 60, né? E os homens foram abrasados com grandes calores e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. Ao invés deles se arrependerem, eles blasfemam e não se arrependem. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta. Agora vai atingir a política. E o seu reino se fez tenebroso, e eles mordiam as suas línguas de dor. Que juízo terrível, né? Sobre o trono da besta, todos os seus assessores, todos aquelas imagens que estão liderando prefeituras, estados, deputados, né? Todos os ministros da besta são fake news, né? Como nós vimos ontem. Assim como ele toma o corpo de um homem para governar, esses ministros serão endemoniados, né? Mortos-vivos, governando. E por causa das suas dores, por causa das suas chagas, blasfemaram do Deus do céu e não se arrependeram das suas obras. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho para os reis do Oriente. Bem, a Bíblia não diz quem são essas nações do Oriente,
mas aqui não é o nosso Oriente, é o Oriente lá da Terra Santa, lá de Israel, né? Nós vimos recentemente, quando o presidente Biden assumiu os Estados Unidos, rapidamente ele fez um acordo lá no Afeganistão, né? E largou aquilo de mão, tirou as suas tropas, e isso fez com que grupos terroristas e também a China fizesse acordo com eles. Sabe o que isso significa? Se você pegar a geografia, você vai ver que a China chega no Afeganistão, e se você olhar mais para frente, passando, se não me engano, ali pelo Paquistão, você consegue romper e chega na Terra Santa. Pode ter certeza que em breve esses acordos serão feitos e haverá também estradas, né, para facilitar o acesso dessas tropas, não só pelo ar e por água, porque ali tem vários estreitos, locais difíceis de passar, né? E o certo é que esse caminho será aberto para as nações do Oriente. E da boca da besta, esse versículo é interessante, da boca da besta, a besta é o anticristo, primeiramente da boca do dragão, estou buscando uma informação aqui, da boca da besta, da boca do dragão primeiro, da boca do dragão, da besta e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. Quem são? São demônios. E quem são os que geram esses demônios? O dragão é o diabo. A besta é o anticristo. O falso profeta é a segunda besta. O dragão é o antideus, a besta é o anticristo e o falso profeta é o anti-Espírito Santo. E nós vimos ontem, e vamos ver amanhã no 17, que Babilônia é a anti-igreja. Satanás é tudo fake, tudo mentira, mentiroso e pai da mentira. Então ele vai atuar usando esses espíritos semelhantes a rãs ou a sapos, são espíritos imundos que saem das suas bocas. E o que é que eles vão fazer? Porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, ok? Prodígios, milagres. Aliás, a imagem da besta começou a falar. Como será isso? É inteligência artificial ou é algo pior? Bem, Janes e Jambres fizeram com que os seus cajados também virassem serpente. Eles também conseguiram transformar água em sangue. Agora, quando Moisés jogou a areia para o ar e criou piolhos, eles não conseguiram, que Satanás não cria nada, ele só imita. E aí os magos não puderam mais. O nome deles era Janes e Jambres. Assim como Janes e Jambres resistiram a Moisés, muitos resistem nesses últimos dias, disse o apóstolo Paulo. Janes e Jambres eram os seus nomes. E nesse tempo do fim, nós estamos vendo aqui que esses espíritos malignos, como aqueles que estavam em Janes e Jambres, eles fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis da terra, olha aí, e de todo o mundo, para os congregar para a batalha, naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Grande dia é a grande tribulação toda. Grande dia é a 70ª semana de Daniel. Grande dia é o dia da ira de Deus. É a grande tribulação. E eis, aí aqui tem um parêntese, tá, gente? Esse versículo aqui é um parêntese. Ele vai continuar falando dos 3 demônios, tá? Eis que vem como ladrão. Fica ligado. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Eu falei para vocês aqui, muitos que me conhecem sabem, nós fomos assaltados em dezembro do ano passado, eu e Márcia dentro de casa. Surpresa, nosso muro é um pouquinho alto, mas dá para pular. E o cara pulou numa velocidade de ninja. E quando a Márcia viu, correu para o quarto, se trancou. Quando eu saí, ele já estava com a pistola apontando para mim.
Levou o meu celular, levou o dinheiro que nós tínhamos, mas não tinha o que fazer, foi surpresa. Por isso a vinda de Jesus é como um ladrão e não avisa, de repente. Um abrir e fechar de olhos. Pronto, aí acabou o parênteses, volta a falar dos 3 espíritos semelhantes a rãs, que é o nosso tema. São 3 demônios que inspiram, assim como tem inspiração para o bem, inspiração do Espírito Santo, tem inspiração do espírito maligno para o mal. E os congregam. Congrega quem? As nações, os reis da terra, no lugar que em hebreu se chama Armagedon. Tenho que voltar aqui para o versículo 14. Ó. São espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Aí vamos pular para o 15, o 16. Ó. E os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. Então eles foram ao encontro dos reis e fizeram com que esses reis se congregassem contra Israel, contra a Terra Santa. Você percebe que tem algo estranho no mundo acontecendo? Você percebe que na França, na Europa, ontem eu tive o privilégio de ver um discurso da líder polonesa falando sobre a líder da comunidade europeia. Coisas terríveis estão acontecendo no mundo, porque há um movimento para receber o anticristo. Há um movimento para que isso que nós estamos estudando aqui na Apocalipse aconteça. Tá? E há uma onda de antissemitismo no mundo. As pessoas nos Estados Unidos protestando contra Israel. Gente, Estados Unidos participou, Israel participou diretamente da construção desse Estado com muita riqueza, com ouro. Grandes banqueiros são judeus que cresceram lá nos Estados Unidos quando começou ali a Nova Inglaterra. Nós vemos isso na Inglaterra, na França, na Alemanha, movimentos terríveis, tenebrosos, um ódio ferrenho de Israel. Como explicar isso? Eu explico. São demônios que inspiram aqueles que se levantam contra Israel. Se você viu algum bêbado ou algum homem normal falar contra Israel, é porque ele está inspirado pelo demônio. Tem pessoas que falam porque estão bêbadas e tem pessoas que falam porque estão endemoniadas. E tem gente que fala porque estão os dois, bêbado e endemoniado. Isso é pior ainda. Misericórdia. Pois é, tem bêbado e endemoniado falando contra Israel, porque os espíritos malignos semelhantes a rãs, em nome do dragão, em nome da besta, em nome do falso profeta, a trindade satânica, em nome da trindade satânica, eles amaldiçoam Israel. Anos atrás, eu passava esse vídeo nas conferências missionárias, tinha aquele Ahmadinejad, que era o líder iraniano, gritando numa praça para cerca de 10 milhões, morte a Israel, morte a Israel, morte a Israel. Essa semana nós vimos a mesma cena, aqueles ataques de Israel que houveram em alguns lugares aí, o povo gritando na rua, morte a Israel. Nesse tempo aqui, Israel, se prepara para se encontrar com teu Deus, porque o caminho vai ser aberto e esses demônios vão atrair todas as nações contra Israel. E o lugar se chama Armagedon. Ar, em hebraico, é monte. Armagedon é a montanha de Megido. Megido é um lugar. Megido, coincidentemente, significa encontro. Então, Armagedon é a montanha do encontro, é o lugar onde esses exércitos se reuniam para atacar Jerusalém. E o 7º anjo derramou a sua taça no ar. Já teve mar, já teve rio, já teve terra e agora é no ar. E saiu grande voz do templo do céu, do trono, aleluia, dizendo, está feito, está consumado, tetelestai. É o que Jesus falou na cruz, está feito,
está consumado. Esse anjo, o sétimo anjo, não é qualquer um, é o sétimo. Aleluia. O sétimo diz: está consumado. Está feito. Missão cumprida. E quando ele fala isso, e houve vozes e trovões e relâmpagos, e um grande terremoto, como nunca tinha havido desde que há homens sobre a terra, tal foi este tão grande terremoto. Que anjo poderoso é esse? E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram. E da grande Babilônia se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. Ontem eu não falei uma coisa para vocês, mas lembrei agora. Babilônia oprimiu Israel. Israel foi cativo na Babilônia. Chora, Israel, Babilônia não é teu lugar. Não é isso? Pois bem, a Babilônia oprimiu Israel fisicamente, politicamente. Ok? A Babilônia espiritual é a prostituta, é a anti-igreja que oprime a igreja verdadeira, espiritualmente. Entendeu? Então o juízo de Deus é contra a Babilônia física, reinos políticos da terra que vão se reunir contra Israel, e a Babilônia espiritual, que é uma religião liderada por um grande líder mundial que vai ser o falso profeta. Né? Ontem eu mencionei que só existe, né, a Igreja Romana e o Papa, mas existe também o Irã, por exemplo, é República Islâmica do Irã. Então tem líder também muçulmano que a sua cidade, melhor, o seu país, a sua nação, é isso que eu queria, nação, ela não é uma nação democrática e ela não é uma nação, um estado laico, ela é uma nação islâmica. Tá? Só que, no caso do islamismo, dos muçulmanos, não combina com o governo da besta, porque os muçulmanos não aceitam homossexualismo, não aceitam liberação de drogas e outras coisas mais. Então não combina. Tá? Esse falso profeta, ele vai estar alinhado com toda a agenda 2030, com essa licenciosidade, com esse liberalismo, com tudo que não presta, que o mundo está aprovando e caminhando para se alinhar nesse sentido, tá bom? Então, chegamos aqui ao final do capítulo 16, quando é derramada a última taça, está consumado, Babilônia será julgada, e amanhã nós vamos ver esse julgamento no capítulo 17. E toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam. Que anjo poderoso é esse? E sobre os homens caiu do céu, olha aí, para encerrar, o último versículo, uma grande saraiva, pedras do peso de 1 talento. Quanto é um talento, pastor João Nery? Cerca de 35 quilos. E os homens blasfemaram de Deus. Se arrependeram não. Os cabas são ruins. Por causa da praga da saraiva. Porque a sua praga era muito grande. Ah, é? É porque o pecado de vocês é grande também. Pedras do tamanho de 1 talento. Já pensou 35 quilos caindo na cabeça? Não fica ninguém vivo, né? É pesado. É a grande tribulação. É a 7ª trombeta. E 3 demônios inspiram a batalha do Armagedon. Quando você vê alguém lutando contra Israel, quando você vê alguém lutando contra a igreja, pode ter certeza que tem demônio por trás. Quando você vê alguém apoiando o Hamas, pode ter certeza que tem demônio e cachaça por trás. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, o Senhor tenha misericórdia do Brasil, que nós estejamos sempre orando e abençoando a nação de Israel. E nessa batalha do Armagedon,
nós não estaremos aqui. Nós estaremos lá já com os anjos do Senhor, ministrando sobre a terra os juízos de Deus. Porque a Bíblia fala que a igreja há de julgar o mundo e a igreja há de julgar os anjos. Aleluia. Inclusive, esses espíritos malignos, esses demônios que vão atuar trazendo as nações contra Israel, nós estaremos lá no tribunal de júri julgando esses elementos. Amanhã, Apocalipse 17, glória a Deus. Radassa, você sabia que hoje é dia dos avós, Radassa? Você sabia disso? Sabia não, né? Eu vou deixar você cantar só porque hoje é dia dos avós. Canta aí pra gente. Que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão, que a tremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão, que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Deus te abençoe, Radassa, minha princesa. Ela pede para você se inscrever no canal do vovô. Olha aí. Feliz dia do vovô para mim mesmo, tá bom? Aleluia. 9K chegando aos 10K. Olha, ontem tinha 9.100 e pouco, tá? Aumentamos bem. Glória a Deus por isso. Mas vamos chegar rápido aos 10.000, se Deus quiser. Senhor Deus, abençoe a nação brasileira. Tenha misericórdia, Senhor, de nós, do nosso povo, da Amazônia, das nossas riquezas, do nióbio, de tudo que possuímos e que atrai os olhares tenebrosos do mundo que está em crise. Crise de alimentação, crise de combustível. E nós somos um país muito abençoado. Abençoado por Ti, Senhor. Eu entrego em Tuas mãos a nação brasileira. Peço que o Senhor cumpra Gênesis 12:3, quando diz: abençoarei os que te abençoarem. Estamos debaixo dessa promessa. Repreende os inimigos de Israel, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Que assim seja sobre os inimigos desta nação e os inimigos de Jerusalém. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Diga comigo, Brasil, nós te abençoamos em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe, meus irmãos. Até amanhã, se Deus quiser, com mais uma live lendo e explicando a Bíblia Sagrada. Não esqueça de deixar aí o seu like, de compartilhar com alguém da sua família. E não esqueça que nós vamos interromper a leitura no dia 31 e concluir com um grande culto em ação de graça. O endereço é Campo de São Cristóvão 338 e eu espero você lá no dia 22 de agosto. Nós vamos celebrar o aniversário, meu aniversário 5.9 e ler o último capítulo da Bíblia, Apocalipse 22. Deus abençoe a todos e até amanhã.